Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do programa O Chamado do Servo. E você é nosso convidado a participar conosco desta experiência aqui. Para nós mesmos, pastores aqui da mesa, quando estudamos o assunto antes de trazermos aqui, de fazermos a exposição, temos recebido uma grande bênção, né? E na oportunidade de hoje, gostaríamos primeiramente de apresentar o pastor Lúcio, que veio lá do Vale do Rio, do Vale do Aço, região do Vale do Aço, Timóteo, né? É um companheiro muito conhecido de todos nós, muito querido aqui no estado, e nos deu a honra, a alegria de participar conosco aqui deste programa. Também temos aqui a alegria de receber mais uma vez o pastor Evaldo, que veio lá de Januária para participar conosco. Temos aqui também o pastor Elcio, né, que já está conosco aí regularmente. A paz do E Senhor, né? gostaríamos que os companheiros fiquem à vontade para cumprimentar, né? A paz do Senhor para todos. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Glória a Jesus. Muito bem. O tema do episódio de hoje, do chamado do servo, é a vida e a experiência que Deus deu a um centurião romano, um comandante de 100, chamado Cornélio, que, sendo um homem que, antes de conhecer ao Senhor, já era um homem de boas práticas, como cidadão, como pessoa. E a Bíblia diz que Deus se agradou muito de Cornélio, mesmo antes dele se converter. E Deus tinha um plano, um projeto para a vida dele, ouviu a sua oração, falou com ele e orientou que a igreja fosse à casa dele para que apresentassem a ele o Salvador. Que é exatamente o tema nosso aqui, mostrar que sem Jesus não há como o homem conhecer a salvação. Então ele precisa de uma experiência com o Salvador, com a pessoa do Senhor Jesus. E vamos deixar aqui um texto para a nossa meditação. E logo em seguida o pastor Evaldo vai falar um pouquinho para nós sobre a história de quem foi Cornélio, né? Isso é importante para cada um de nós aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1, diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Glória a Deus. Vamos então ouvir quem era Cornélio, pastor Evaldo. Pois é, historicamente o chamado de Cornélio retrata um momento muito importante na vida da igreja primitiva. Porque Cornélio foi o primeiro gentio a se converter ao cristianismo, dando início assim ao que nós chamamos de igreja gentílica. Um fato esse que contribuiu e muito, não é, para a expansão do evangelho pelo Império Romano naquela época. E quem era o gentio? Gentio eram todos aqueles que não eram judeus de nascimento, né? Então eles eram pessoas que, de certa forma, eles não tinham um direito à salvação. E esse termo, né, gentio, ele era usado para descrever aqueles que não pertenciam ao povo escolhido por Deus, no caso Israel. E Cornélio era gentio. Ele era um homem de importante posição social. Ele era um centurião romano, como o pastor Kleber já adiantou aqui, né, da corte italiana. E olha só, ele comandava uma centúria. O que era uma centúria? Era um grupamento de 100 soldados. Daí o nome centurião. E ele possuía, então, dessa forma, uma importante autoridade social. Mas a Bíblia descreve Cornélio como um homem piedoso, temente a Deus, não só ele, mas também a sua casa. E a Bíblia faz questão de ressaltar que Cornélio orava continuamente a Deus, né? E o seu chamado
se dá exatamente quando, em um dos seus momentos de oração, um anjo aparece a ele em visão, dizendo a ele que ele mandasse chamar a Pedro, né, para estar diante dele. E da mesma forma, olha só que coisa extraordinária, como é o agir de Deus. E da mesma forma, no momento de oração de Pedro, um anjo também aparece a Pedro, né, instruindo a Pedro que ele também fosse ao encontro de Cornélio. E Pedro, então, por revelação, ele vai à cidade de Jope para se encontrar com Cornélio. Quando ele chega ali, na casa de Cornélio estavam presentes não apenas a família de Cornélio, Cornélio também, mas os seus convidados estavam todos reunidos ali. E quando Pedro chega ali, Pedro diz a ele assim, olha, anunciando, né, a palavra de Deus. Pedro diz a ele assim, da seguinte forma, por verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas e que a salvação é para todos. Nesse momento, acontece algo ali extraordinário. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre todos que estavam ali. Não apenas Cornélio, mas a todos que estavam ali naquele lugar. E algumas pessoas se maravilharam, dizendo assim, olha, mas o Espírito Santo também está sendo derramado sobre os gentios, não é? E Pedro, então, ele ainda afirma assim, pode alguém recusar a água, não é? Para que não seja batizado a estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Então, ali o Espírito Santo estava sendo derramado não apenas, não é, aos judeus, mas também agora aos gentios da casa de Cornélio. E ali, então, Cornélio e a sua casa, eles são batizados. E tudo isso aconteceu por volta do ano 34 a 40 depois de Cristo. E isso foi um marco histórico na vida da igreja primitiva, porque a partir dali iniciou-se o período, então, da igreja chamada gentílica. Glória a Jesus. Muito Glória a bom. Deus. Glória a Amém. O chamado de Cornélio foi uma operação realizada na eternidade, como vimos pelo pastor Evaldo. E nós, assim, entendemos que quando eles creram, eles foram batizados com o Espírito Santo e depois desceram as águas, cumprindo a ordenança do Senhor Jesus, que era para ir pregar, anunciar e batizar aqueles que crescem. O chamado de Cornélio, como já foi dito, marca o período aberto da graça para a igreja gentílica. Foi uma operação extraordinária da parte de Deus para aqueles que não eram de Israel. Algumas verdades nós temos que apontar aqui. Ao crer, Cornélio e os que estavam na casa com ele, seus parentes, amigos, eles foram batizados e assim confirma a palavra. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio se prostrou diante de Pedro. Pedro tomou pela mão e disse, sou homem como você. Aqui fica uma expressão da doutrina também, que nós entendemos, que os anjos não aceitam a adoração e Pedro muito menos. Então, é um ensino extraordinário também para as nossas vidas, que a nossa salvação não está na dependência do homem, mas é um ato total da soberania de Deus. Glória a Deus. Morte e ressurreição foi a pregação de Pedro ali para Cornélio, que estavam ali. Um só Deus, um só Pai de todos. Deus não faz acepção de pessoas, um corpo só, um só Espírito. A mesma operação que havia ocorrido em Pentecostes acontecia agora com os gentios na casa de Cornélio. Deus derramou o Espírito Santo quando Pedro ainda falava, eles foram batizados de uma maneira extraordinária e maravilhosa, e aquilo foi até argumento mais tarde para Pedro se justificar ali em Jerusalém, porque foi criticado de estar se reunindo com gentios. Glória a Deus. Deus alcança todos que querem conhecê-lo. Era o desejo de Cornélio. Então, isso prova que aquele que busca, acha, aquele que pede, recebe. E aqui nós aprendemos também e vemos que Deus, ele é salvador e juiz na vida do homem. Glória a Jesus. Glória a Deus.
Irmãos, nós estamos falando acerca do chamado do servo. E é interessante, Lúcio, quando a gente fala sobre o chamado do servo, é salvação, né, o pastor Kleber? Há um versículo muito interessante que fala assim em Efésios 2:8: pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, Glória a Deus. para que ninguém se glorie. Então eu queria destacar, irmãos, né, Evaldo, né, também. Quem era Cornélio? Ele não conhecia o evangelho. Então, mas ele era piedoso, temente a Deus, cheio de esmolas, oração contínua. Oração contínua. Aos olhos, assim, às vezes, das pessoas, na razão, o Evaldo, você acha que uma pessoa dessa já estaria salva? Não. Com tanta esmola, né? Tantos pré-requisitos. Não, né? tanta oração. E às vezes nós encontramos muitas pessoas, até quem sabe você que nos ouve, fazendo, eu acho que eu estou salvo, porque eu oro a Deus, eu dou esmolas, né? eu faço caridade e tudo. Mas a salvação não é pelas Glória a obras. Deus. A salvação é pela fé em Jesus. Glória a Deus. Pastor Então- Elcio, inclusive, a Bíblia diz que Deus se agradou das virtudes de Cornélio. É isso, exatamente. Eram boas virtudes Boas aos olhos de Deus, só não eram suficientes para a para salvação. a salvação. Glória a Deus. Aí o Senhor, Perfeito, isso né, mesmo. como Evaldo falou assim, não, o anjo apareceu para Cornélio ali, né, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido diante de Deus. Exatamente. Glória a Deus. Então, você que às vezes nos ouve, fala assim, não, mas então quer dizer que fazer caridade, fazer o bem, tudo tal, não tem valor diante de Deus? Não, tem valor. Não é suficiente para a salvação, mas tem valor para Deus. Deus se agrada. Aí o anjo fala assim, manda chamar a Pedro. Há um detalhe interessante aqui que eu queria conversar com os companheiros acerca do seguinte: o anjo podia ter falado para Cornélio acerca de Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, né? Você tem que crer em Jesus para a salvação, mas o anjo não fez isto. O anjo mandou chamar a Pedro. Não, mas por que isso? Pedro mesmo, depois ele explica. Ele fala assim desta maneira, né? Vos foram anunciadas o evangelho, né? Por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado dos céus, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Os anjos queriam evangelizar, mas Deus não deu esta missão para os anjos, deu essa missão para a igreja. Glória a Deus. Então, o anjo podia ter falado com Pedro acerca de Jesus, da salvação, ele poderia crer ou não crer, mas acontece, manda chamar a Pedro. Então, Deus quer usar, né, o irmão da igreja, Deus quer usar a igreja, Deus quer usar o servo para falar de Jesus e o Senhor vai operar. E uma coisa... Pastor Elcio, Sim. dentro desse ponto específico, Pedro achou que não deveria ir lá. Né? Às vezes, Deus nos manda falar do seu amor para alguém, mas o nosso pré-julgamento não pode entrar, Não pode entrar, não. porque o nosso julgamento é diferente do julgamento de Deus. Se Deus escolheu, quem somos nós para fazer qualquer juízo? E, aos olhos de Pedro, Cornélio era imundo, ou seja, ele não podia fazer parte do projeto de salvação. Não havia como, né? Inclusive, ele falava isso com respaldo na lei, né? Nos escritos do Velho Testamento. Então, Exatamente. no estudo religioso, ele tinha assim algum embasamento religioso para isso. Mas houve uma intervenção maravilhosa de Deus a favor de Cornélio. É importante que todos saibam isto. A salvação é um projeto de Deus.
a igreja não vai exatamente porque ela quer, mas ela vai porque ela também é mandada, ela obedece, ela vai cumprir uma determinação do Senhor e Deus salva quem Ele quer. E não adianta a gente fazer, gostar de não é a minha simpatia que vai trazer as pessoas para a igreja e nem a antipatia, né? Pelo contrário, é uma operação gloriosa do Espírito Santo Glória a Deus. na vida da igreja e na vida da pessoa que Deus quer salvar. Até mesmo porque, pastor Kleber, a Bíblia diz assim, que Deus não vê como o homem vê. Exatamente. Então, o projeto de salvação, é bom que entendamos isso. O projeto de salvação, ele é um ato de Deus, não é? Deus elege o homem na sua eternidade e ele não vê como o homem vê. Então, essa questão do pré-julgamento, quem deve ou não deve, não. A ação de Deus obedece a um plano que é dele. Ele é quem determina quem será salvo ou não. Não é? Então, como o pastor Elcio disse aqui, ó, o Senhor orientou que Pedro anunciasse a palavra. Então, a igreja, ela tem essa missão. Coube à igreja, fiel e verdadeira do Senhor, anunciar o plano profético da salvação. Mas, o pastor Evaldo, tem um detalhe interessante. Vamos traduzir isso para o nosso ouvinte lá. Há muitas pessoas, às vezes nas igrejas, até evangélicas, que pensam, às vezes, o seguinte: eu não vou pregar para fulano, não. Eu acho que ele não tem jeito. Eu acho que ele não tem direito à salvação. Mas a palavra fala assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pode ser ruim, pode ser boa, pode ser do jeito que for. Tem que pregar o evangelho a toda criatura. O resto é com o Senhor. Então é o encontro do homem com o pecador. Pronto. Aí o Senhor vai chamar. Do pecador com Deus. Ou do pecador, né? Com Jesus, né? Que é o Salvador. Né? Então, esse detalhe é muito interessante. A salvação não é pelas obras, né? E outra coisa, a missão de pregar o evangelho é da igreja. Eu queria destacar também o seguinte: o poder da palavra. Porque Pedro, se a gente for ler o texto, né, Lúcio, até você mencionou alguma coisa do que Pedro falou, ele deve ter falado 5 minutos. Nós estamos falando mais do que Pedro. E muitas vezes as pessoas não estão convertendo, mas ali todos se converteram ali na casa de Cornélio. Né? Então Cornélio era de Cesareia, né? E Pedro veio de Jope para anunciar para ele. Mas uma coisa interessante é o seguinte: o Espírito Santo, ele operou através da palavra. Então, quando Pedro anunciou a palavra, o Espírito Santo agiu. Então, a operação do Espírito Santo através da palavra é algo maravilhoso. E a operação da palavra é interessante, que ela é na medida certa. Pedro não pregou nem mais nem menos. No momento certinho, Deus derramou o Espírito sobre os que estavam ali participando daquela reunião, para o espanto deles. E eles ficaram maravilhados com aquilo, com aquele fato. Porque Pedro ainda estava... É como se Deus estivesse mandando Pedro ficar lá. Pedro, já chega, já falou tudo. E derramou o Espírito Santo, e ali foi uma festa, e Pedro ficou impulsionado com aquilo, maravilhado. E quem pode impedir água para que eles também sejam batizados como nós? Então, levou aquele grupo ao batismo, e esse foi o argumento que Pedro usou quando ele foi chamado a atenção lá em Jerusalém. Mas Deus operou. E é interessante a estratégia de Deus, que quando Cornélio mandou procurar Pedro em Jope, ele mandou 2 fiéis, 2 homens piedosos e um soldado. Quando Pedro voltou, ele já voltou com mais 3. 3 que estavam com ele em Jope. Para quê? Para que eles pudessem testemunhar diante de Jerusalém, para os demais discípulos, colégio apostólico, que realmente Deus tinha operado de uma maneira maravilhosa. Eles estavam irados com aquilo, porque eles não aceitavam que Pedro estivesse se misturando com os gentios. Mas quando Pedro explicou e mostrou a operação extraordinária da parte de Deus, e os que estavam com ele confirmaram, eles acalmaram o coração e aceitaram ali aquela operação. Pastor Lúcio, houve uma quebra de muito preconceito, né? Sim. Por exemplo, no primeiro dia, no primeiro culto, eles foram batizados com o Espírito Santo. Né? Sim. Segundo ponto,
no primeiro dia, no primeiro culto, foram batizados nas águas. Isso. Sim. Glória ao Senhor. Então, então Deus não tem essa regra que o homem coloca, né? Deus faz a sua obra da maneira dele. E outra coisa, o anjo tinha falado diretamente com Cornélio, mas com os que estavam na casa, não foi o anjo, né? Porque Cornélio teve um preparo antes, né? O anjo mandou que mandasse chamar a Pedro, mas no caso dos outros, não. Os outros só ouviram a experiência de Cornélio. Os outros se converteram pela experiência que Deus deu a Cornélio, enviando anjo, enviando Pedro, e principalmente, pelo que os companheiros falaram, pela ação da palavra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, quer dizer, a porta da graça está aberta, está pronta. O Espírito Santo está sendo derramado, as pessoas estão sendo batizadas, o reino de Deus está estabelecido e Deus tem os seus para chamar. Agora, o pastor Elcio falou uma coisa muito interessante aqui que me chamou a atenção. É que Cornélio, ele desejava a salvação. Ele desejava. Perfeito. Então, e a Bíblia diz assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Então, quem deseja, quem tem sede, saiba que o Senhor muito mais quer te salvar. Eu queria destacar uma coisa interessante acerca lá da casa de Cornélio. Às vezes eu fico até imaginando um momento ali. Cornélio falou para os seus amigos mais íntimos, Cornélio falou para os seus familiares, e naquela época não tinha celular, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. Ele mandou os 2 servos buscarem a Pedro. Muito bem. Aí o tempo foi passando. Reuniu todo mundo na casa. Aí eu fico até imaginando alguém lá, né? Ô Cornélio, será que Pedro mesmo vai vir mesmo? Falando, eu tenho certeza, ele vai vir. Não, mas eu tinha que fazer. Não vai, não. Você vai ficar aqui, porque Pedro ele vai trazer uma palavra da parte de Deus para a nossa salvação. Então, a fé de Cornélio era uma fé extraordinária, né? Ele falou com tanta convicção, né? Porque o anjo tinha falado com ele com tanta certeza que todos permaneceram ali e no final todos receberam a bênção. Glória a Deus. Há um versículo da palavra que diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você que nos ouve, né? Aceite o Senhor Jesus como Salvador, né? Procure dar ouvidos à palavra de Deus. O Espírito Santo vai operar na sua vida de uma maneira maravilhosa e vai conceder salvação não apenas para você, mas para os seus familiares, para os seus amigos também. Glória a Deus. Amém. Amém. Acho que não precisava da gente falar tanto, né? Porque Pedro realmente falou bem pouquinho, deu muito resultado. Mas que o resultado desse episódio sirva para a sua edificação e, quem sabe, para a sua salvação também, porque é a palavra sendo exposta. Glória a Deus. Com isso, nós encerramos o episódio, mas esse episódio do programa O Chamado do Servo, né? Tendo apresentado a experiência de Cornélio. E quem sabe você vai ser um Cornélio amanhã, né? Que também encontrou com o Senhor. Talvez nem amanhã, hoje, né? E alcançou, assim como Cornélio, uma experiência de ser batizado com o Espírito Santo, de conhecer o Senhor, de ouvir a voz do Senhor através do anjo e ser participante da igreja, porque Cornélio é que desejou ser participante da igreja. Vejam que não foi Pedro que foi atrás de Cornélio, foi Cornélio que foi atrás de Pedro. Então, nós é que precisamos da igreja, a igreja não precisa de nós. Tudo isso são ensinamentos que aprendemos quando estudamos a palavra de Deus. Assim nos despedimos da mesa, né, dos companheiros. Amém. Amém. Né? Amém. A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor para todos. Amém. Até o próximo episódio. Deus abençoe a todos.